Oba, oba! Hoje parece que vamos para o ar um bocadinho mais cedo do que tem sido habitual nos últimos dias e, pelos vistos, com menos problemas também. Para confirmar se está tudo bem, eu quero pedir a quem está desse lado se me diz se está mesmo tudo bem com o som e com a imagem e, sobretudo, se a largura de banda hoje nos permite fazer os floreados que não permitiu fazer nos últimos dias. Eu peço desculpa, ontem aconteceu uma coisa muito chata, acabei por fazer o programa praticamente com 2 horas e meia de atraso, mas não tive qualquer hipótese, tive os problemas que já lhe referi. Em todo caso, quem está a ver, que me diga se está tudo bem. Já há uma série de pessoas, como é que é? Polegar para cima, polegares para cima, polegares para baixo. É que temos aqui muita coisa hoje na agenda para ver. Bem, ninguém põe um polegar para cima, caramba. Rui Delgado, vá lá, é polegar para cima ou polegar para baixo? Já percebeu? Eu continuo fora de Portugal, estou em Moçambique. Ricardo de Igreja, muito obrigado. Então já podemos ir à conversa de hoje. Eu estou fora de Portugal e às vezes as coisas não correm nada bem. Infelizmente, nos últimos tempos não têm corrido bem. Vamos lá. Período antes da ordem do dia. Recorda-se que nas últimas semanas eu tenho falado aqui intensivamente de Oliveira e Costa, o antigo presidente do Banco Português de Negócios. Eu tenho um fetiche, entre aspas, com esta instituição, como eu já disse aqui várias vezes, ia-me custando a minha carreira. Mas isto também, como sabe, a verdade é como um azeite, vem sempre ao de cima. E, portanto, eu perdi uns anos da minha carreira, mas ajudei a denunciar uma situação que nos vai custar praticamente 7 mil milhões de euros aos nossos bolsos. Como eu lhe disse nas últimas semanas, este senhor já foi julgado várias vezes. Aliás, por vários crimes. E o Tribunal, a última é que o Tribunal condenou a 14 anos de prisão, depois afinal foi 14, foi 13, mas tinha esquecido de um crime, não sei o quê. Nos últimos dias ficámos a saber que afinal Oliveira Costa vai levar mais um ano de prisão. Parece que o Tribunal descobriu, esquecemos aqui de uma coisa, veja só isto, mas pronto. Descobriu mais qualquer coisa e decidiu aplicar mais um ano de prisão a Oliveira Costa. Bom, pelos vistos eu tinha razão. Quando foi da última condenação, eu lembro de estar aqui a dizer assim, quer dizer, para os crimes que este tipo fez, enquanto foi o presidente do BPN, mais a rapaziada que o acompanhava na administração e não só, levar só esta pena de prisão, 13 ou 14 anos, achava muito pouco. Pelos vezes o Tribunal descobriu que afinal é mais um ano. Bem, eu vou passar essa fase. Porquê? Porque agora tenho mais uma pergunta para lhe fazer. Então, você acha que este rapaz está preso? Não está! Está a ver? Isto é a justiça em Portugal. Depois as pessoas querem que a gente acredite na justiça. Assim não dá. Uma coisa é dizer-se assim, esta pessoa foi condenada a pena de prisão. E ela ir dar com os ossos na prisão. Como se dizia quando eu era miúdo, ir ver o sol aos quadradinhos. Mas a verdade é que eu continuo sem perceber, porque não é que não há nenhum banqueiro, apesar de já condenado, que tenha dado com os ossos na prisão. Aliás, você recorda, nas últimas semanas, nós falámos muitas vezes sobre isto aqui. Aliás, uma das últimas, que não foi apenas sobre a BPN, foi o facto de o Tribunal ter considerado comprovado o facto de João Rendeiro, ex-presidente do BPP, mais uma série de pessoas da administração, terem cometido crimes e, afinal de contas, safaram-se daquilo tudo. Safaram-se bem da prisão. Bem, isto não ajuda nada a duas coisas. Primeiro, a confiança do cidadão na justiça e depois aquela sensação com que todos ficamos que isto é impune. Ou seja, que este tipo de crimes e de pessoas são impunes. E, portanto, se é assim, vão continuar a acontecer. E eu tenho muita pena que assim suceda. O segundo ponto desta conversa de hoje tem a ver com Francisco Assis, um dos putativos candidatos à liderança do Partido Socialista. Como se recorda, quando foi das eleições no Brasil, uma das coisas que eu critiquei aqui foi o facto de Francisco Assis, porque é uma pessoa porque eu tenho muito respeito, muita admiração, ter-se colado a Fernando Haddad. Não é? Ele e muita gente da esquerda ter perguntado como é que 50 milhões de brasileiros tinham votado num fascista. Eu também já disse aqui que as pessoas dizem que é fascista, não sabem o que é fascista. Inclusive, já citei aqui uma entrevista de Madeleine Albright, ao DN, a falar sobre o fascismo de Salazar. E eu não sou fã de Salazar, como sabe.
Mas não se pode confundir as coisas. Aliás, há um artigo excelente que saiu no Observador, do professor Luís Campos e Cunha, que eu já critiquei violentamente por outras coisas, mas nesta matéria tenho que lhe dar razão, que ele explica ali o que é fascismo. Portanto, às pessoas convém que as pessoas se informem antes de dizer disparates. Mas, enfim, lembra-se dos 50 milhões de brasileiros que votaram num fascista? Bem, afinal, toda a gente que andou a recomendar o voto em Haddad ainda não pediu desculpa? Espera aí, eu vou-lhe dizer porquê. Olha, deixa-me lá dizer exatamente. Já lhe vou pôr aí este cartaz do camarada Haddad. Está aqui assim. Diz assim: corrupção, essa culpa eu não carrego. Haddad é Lula. Hã? Ó Francisco Assis. Mas a porrada de fofinhos que andaram para aqui a dizer, jornalistas inclusive, eu vi editoriais a dizer eu não voto neste, voto naquele. Bem, para já é lamentável, sinceramente, é lamentável. Eu sei que nos Estados Unidos, no New York Times, de vez em quando quebra esta tradição. É lamentável ver jornalistas a dizerem voto neste e não voto naquele. É lamentável. Bom, é lamentável ver editoriais a dizer eu não prefiro este, eu prefiro aquele. Bom, e o problema disto tudo é que as pessoas fizeram uma profissão de fé e de voto no Haddad e depois descobrem que o Haddad agora foi arguído por corrupção passiva e mais não sei quê no processo Lava Jato. Lava Jato, recordo, o mesmo processo onde está envolvido Lula da Silva. Bem, espera aí. Afinal, toda a fofinhada que falava contra Bolsonaro e dizia, como sabe, eu até considero Bolsonaro um idiota, um troglodita. E também lhe disse aqui que nunca votaria nele. Mas, espera aí, venham pedir desculpa, se faz favor. Aprendam qualquer coisa com isto, que é, não se pode estar a fazer profissões de fé nestas pessoas e estar a dizer eu vou para este e vou para aquele, sobretudo quando nós temos pessoas envolvidas, profundamente envolvidas em tudo quanto é o processo de corrupção no Brasil. Você dirá, não foi condenado. Pois não. Mas não fica bem. Pois não. Acho eu. Bem, vamos lá então ao ponto número 1 da agenda. Eu hoje quero dar os parabéns, mas os meus sentidos parabéns, aos estivadores do Porto de Setúbal. Eu tinha pegado neste assunto já, mas hoje vou levar este raciocínio mais longe. Bem, como sabe, Porto de Setúbal em greve, carros da Auto Europa lá pendurados, chegámos a um número de 8.000 carros à espera de serem embarcados e a coisa não se resolveu. E a Auto Europa fez muito bem. Decidiu pegar nos carrinhos, mandá-los para Leixões, para Vigo, que fica lá acima do Rio Minho, e depois em Santander, lá em cima, não é? Bem, no Golfo da Biscaia, é assim que se chama. Eu quero dar os parabéns aos estivadores, porque descobri hoje que eles são imensamente ricos. Percebe? Os estivadores do Porto de Setúbal são imensamente ricos, porque o fim-capé que estão a fazer é tal que conseguem exportar a riqueza para os seus irmãos espanhóis e para a malta de Leixões. Mas, pronto, Leixões é uma solidariedade nacional, eu percebo isso, não é? Aliás, eu quero dar os parabéns à malta que gera Leixões. São um exemplo de gestão de portos em Portugal. Ok? Bom, voltamos à vaca fria. Mas dizia eu, como a malta tem muita massa já, vive muito bem, está confortável na vida, toca de fazer uma greve e um fim-capé que acaba por transferir riqueza para Vigo, não é? São pobrezinhos. E já agora para Santander. Porreiro, pá. Olha, de vez em quando fico-me a perguntar com quem é que gera sindicatos em Portugal e onde é que tem o raio da cabeça, que é para não dizer uma palavra pior. Bom, só um pormenor. E sobre sindicatos, há uma manchete do meu jornal hoje sobre isenções fiscais, mas eu vou guardar isso para amanhã, porque hoje já não tenho tempo. Aguarde. Segundo ponto da conversa, do programa de hoje. Eu vou-lhe pedir desculpa se me esquecer de algum. Se me esquecer de algum, olha, escreva, só favor. Entre os rios, Jorge Coelho, nisto, Pedrógão, Constância Urbano de Sousa, Sertã,
Constança Urbano de Sousa. Oliveira do Hospital, Constança Urbano de Sousa. Borba, Infraestruturas é Pedro Marques. Bem, eu vou deixar os nomes das pessoas, que é o que menos interessa aqui. Vou-lhe perguntar uma coisa. Primeiro, se eu me esqueci de algum, eu peço desculpa. Mas gostava de lhe deixar uma pergunta. Você não acha nada estranho aqui? Você não encontra um padrão comum nesta história toda? É que isto são casos típicos, claros, inquestionáveis de incúria do Estado. O Estado, entre as suas funções que tem, é proteger os cidadãos. Não são casos demais nos últimos anos? Primeira pergunta. A mim parece-me que sim. E acho que em qualquer país responsável, estes casos a mais que surgem teriam servido de preparação para deixa-me lá ver se a gente consegue limitar os estragos daquilo que está a acontecer. Bom, mas eu vou-lhe citar mais. Se calhar as expressões não são estas, e eu peço desculpa se não forem estas, mas alguém postou no Facebook isto. Tragédia dos incêndios, é preciso apurar o que se passou. Roubo em tanques, é preciso apurar o que se passou. Gestão das raríssimas surto de legionela, é preciso apurar o que se passou. Para onde foi o dinheiro de Pedrógão, é preciso apurar o que se passou. Bem, Borba, é preciso apurar o que se passou. Quantas pessoas da classe política, começar pelo nosso Presidente da República, já disseram isto nos últimos anos? É preciso apurar o que se passou. Pergunta, já se apurou o que se passou? Bom, segunda pergunta. Apurado o que se passou, há alguém responsabilizado por isto? Eu vou recordar. Pedrógão, Sertã, Oliveira do Hospital, já para não falar entre os rios, Borba. Já se apurou quem se passou? Passou? Bom, então eu vou recuar aqui um bocadinho. E então é assim. O Diário Notícias de hoje diz assim: o Estado propôs duas alternativas à estrada de Borba. Que ele deixava de ser Estrada Nacional 255, passava a ser uma estrada gerida pela autarquia. E diz aqui que a Direção-Geral de Energia e Geologia propôs a construção de duas estradas. Em 2005, ou depois de 2006, não houve acordo. Bem, lembra-se que eu ontem falei do Presidente da Câmara de Borba e a declaração que ele fez, que soou logo a disparate, mas pronto. Agora vamos lá, vamos aos factos. Houve alguém naquela conferência de imprensa que perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se aquilo era verdade. E então o Presidente da Câmara diz isto, aspas, houve uma reunião há 4 ou 5 anos. O que foi falado na reunião será público na altura certa e com atas e tudo aquilo que foi dito. Eu acredito que o Sr. Presidente da Câmara queira dizer ipsis verbis o que é que aconteceu. Mas eu não preciso do ipsis verbis. Eu precisava, como cidadão, este senhor Presidente da Câmara, naquele dia, tivesse dito duas coisas. Ele já disse, houve reunião há 4 ou 5 anos, sim senhor. Mas gostava que ele tivesse dito qual é que foi a conclusão e porque é que não houve acordo. Já agora, eu não sei o suficiente disto. Aliás, não sei nada disto. Não sou engenheiro. Mas estou-me a recordar de uma coisa por causa dos incêndios. Não há uma faixa mínima, salvo erro 10 metros, entre a berma de uma estrada e uma floresta? 10 metros? Não sei. Será que aqui foi respeitado estes 10 metros? Eu estou a rir, mas não devia estar a rir, peço desculpa. Morreram pessoas ali. Podia ter morrido 50 crianças que passavam no autocarro ali todos os dias. A sensação com que nós ficamos é que, se para uma floresta tem que haver 10 metros, aqui devia ter havido mais. Porque aquilo é um buraco tão profundo, rocha instável e sedimentos, que aquilo pode ruir. Acho eu. São muitas perguntas para as quais nós ainda não temos resposta. Mas há pior do que isso. É que não temos sequer o vislumbre de uma conclusão. Em Portugal a gente tem vergonha na cara e aprende com os problemas. Isto é que eu infelizmente ainda não vi. Bom, vamos lá para o ponto seguinte da conversa de hoje,
que é: vamos falar da eficiência das autoridades e de várias autoridades em Portugal, nomeadamente da autoridade tributária. E porquê é que eu digo isto? Porque ontem, eu não toquei neste assunto ontem propositadamente. Eu ontem estava a ver o Correio da Manhã. Eu sei que há muitas pessoas que mandam piadas ao Correio da Manhã e tal. Enfim. Olha, eu estava aqui a ver, deixa-me lá pôr isto como deve ser, eu não estou habituado a este tablet. Mustafa pede apoio judiciário. Mustafa, como sabe, é aquele senhor, conhecido por Mustafa, da claque leonina. Mas o que eu achei mais interessante aqui é que esta notícia do Correio da Manhã diz assim: Mustafa tem casa na Aroeira, conduz Porsche e BMW e diz que só ganha 2.000 euros por ano. Pá, eu calei-me ontem, porque não tinha a certeza, nem tenho a certeza se isto é verdade, mas percebi, eu estou muito longe, também não posso andar a passar a fazer, estou a trabalhar ainda para mais, não posso andar a fazer chamadas toda a hora para Portugal, algumas delas só podem ser mesmo por WhatsApp, isto é caríssimo, mas fiquei à espera de perceber quais eram as reações disto. Bom, eu não vi ninguém a desmentir isto, e portanto vou falar com base em não ter visto ninguém a desmentir isto. Mas há uma coisa que me faz impressão. Como é que situações destas continuam a existir em Portugal? Nós um dia tivemos 1% do Benfica que declarava o salário mínimo, não é? Nós já sabemos que há membros de claques de outros clubes, não é apenas do Sporting, que têm Porsches e coisas do género. E ninguém conhece rendimentos para isto. Diga-me uma coisa. A senha com que as autoridades investigam a nossa vida e andam atrás de nós, quando nos atrasamos um dia a pagar um IVA ou a pagar a Segurança Social, somos, entre aspas, assediados todos os dias e pagamos multas pesadíssimas. Explique-me uma coisa. Como é que um cidadão se pode sentir tranquilo e como é que um cidadão pode sentir que não revolta se provar que situações destas estão a suceder e as autoridades passam ao lado deste assunto? Eu não percebo. E eu só desejo que isto seja mentira. Não é para desmentir o Correio da Manhã, naturalmente, não é? É porque ficarei com a sensação que, afinal, isto é menos grave do que eu penso como cidadão. Mas eu desconfio que não é assim. E há 800 pessoas em direto, muito obrigado pelo apoio à Cor do Dinheiro. E há muitas situações, ficamos a pensar nisto. Aliás, olhamos muitas vezes para as situações à nossa volta e pensamos porque é que esta história dos métodos indiciários, eu não sei das quantas, anda a marinar não sei quanto tempo, em termos de lei, porque é que isto não vai para a frente? É porque senão nós, que não vivemos nesta situação, eu não tenho um Porsche, não é? Mas o português comum pelo menos ficaria a pensar assim, bem, eu tenho a certeza que a possibilidade de haver situações destas em Portugal é muito, muito baixa. Infelizmente não é. Bom, sigamos escrevendo. O SNS, já não me lembro qual é o jornal que dizia, ontem vai ter menos 68 milhões de euros para exames médicos em 2019. Eu ontem estava a ver isto nas redes sociais, esta reação a esta notícia, e alguém dizia assim, mas os deputados vão ter mais 25,3 milhões. Está a ver o que é que isto gera? Primeiro ponto. Qual é a justificação para uma situação destas? Segundo ponto. Lembra-se da conversa de ontem, da denúncia do dinheiro vivo, que este governo já fez mais cativações que o governo da Troika? Bom, qual é a sensação de justiça no meio disto tudo? O SNS está bem? Não temos problemas? Há menos pessoas a recorrer ao SNS? Há menos doenças? Há menos patologias? E há menos 68 milhões de euros para exames médicos? É para quê? Porque as pessoas passaram a ter seguro de um dia para o outro? Ou é para as pessoas pagarem mais do seu bolso? Ou é para irem a correr ao setor privado fazerem... Não tem nada com o setor privado, como sabe. Mas são coisas que deviam ser providenciadas pelo serviço público. É isto a justiça? Não percebo. Mas também não percebo como é que os fofitos se baldam para denunciar estas coisas, que era coisa que faziam quando sucedia tudo e mais alguma coisa com governos de direita. Isto, meus amigos, repito, não tem a ver com esquerda nem com direita. Tem a ver com justiça. Justiça. E falta de vergonha. Percebe? Bom, o último ponto da conversa de hoje, que eu já vi para aí nos jornais, salvo erro no Público, nos Jornal Notícias de hoje, já não sei quem é que teve a ideia, ou anda para aí a dizer que é melhor acabar com o segundo ciclo. O segundo ciclo, como sabe, é o sexto ano, do quinto e o sexto ano.
E depois escolhi ensino secundário. Bom, e qual é o ponto aqui? É que o fim do segundo ciclo está a ser proposto para acabar os chumbos com os chumbos de alunos em Portugal, porque há muitos chumbos. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Acha que o problema da educação é um problema de chumbos? Já agora, qual é? Se calhar é. Ou melhor, é o reflexo de alguma coisa. Isto resolve-se como? Acabando com o segundo ciclo? Ou resolve-se reformando o sistema de educação? Eu não percebo isto, sinceramente. Eu não percebo isto. O que é que a gente está a querer? Espera aí, olha, põe uma peneira para ver se tapa-se o sol. Está a perceber? E o problema continua lá. Epá, está suja a sala, que horror! Pá, varre para baixo do tapete. Está a ver? Bom, a educação não se faz assim. Isto é lamentável, percebe? A educação tem que ser repensada aqui da base até ao topo. Toda a gente sabe isso em Portugal. Tem de se envolver todos os stakeholders nisto. Não é medidas avulsas. Hoje é isto, hoje é aquilo. Mas é para quê? Para começarmos a aparecer mais bem classificados nos rankings e não sei das coisas. Isto é uma estupidez, não resolve nada. O segundo ciclo faz sentido? Não sei. Agora, isto não é assim. Eu acho que vou mudar. É pensar em conjunto com toda a gente da sociedade, pais incluindo. Eu nunca achei que varrer a porcaria para baixo do tapete resolvesse nada. Eu nunca achei que tapar a cabeça à moleirinha com este sol que faz aqui, metendo uma peneira, resolvesse o problema. Pelos vistos, é isto que estamos entregues. Eu tinha aqui mais dois assuntos, como lhe disse. A história das isenções fiscais aos sindicatos e uma história sobre a possibilidade de se dar as tais reformas antecipadas aos professores mais facilmente para compensar o ponto de tempo de serviço. Como sabe, é uma estupidez. Eu vou pegar nestes dois temas amanhã. Olha, muito obrigado por estar desse lado. Peço muita desculpa pelo que se deu nos últimos 2 dias. Os atrasos foram totalmente alheios, mas pelo menos hoje conseguimos respeitar o horário. Amanhã vou fazer o horário um bocado mais cedo, fazer em direto, porque eu gosto de fazer isto em direto, porque vou ter um voo. E, portanto, preciso fazer isto mais cedo. Também peço desculpa por isso. Quanto a nós, voltamos a ver amanhã e, entretanto, só lhe vou pedir um favor, que é colocar aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado, com licença, e até amanhã de manhã.